6h31 agora, atenção você que vai sair de casa e usa o transporte público. Vamos falar com o Isaac Macedo, que está acompanhando a circulação dos ônibus por Fortaleza e a movimentação no terminal da Parangaba agora. Ontem a Justiça determinou a circulação de 70% da frota e impôs até uma multa diante de uma possível paralisação dos motoristas aqui em Fortaleza. O Isaac está de olho nesse assunto para informar você que usa o transporte coletivo. E aí, Isaac, por enquanto tudo tranquilo? Tudo tranquilo, viu, Raíssa? É importante a gente falar o seguinte, tá? Se tem possibilidade de paralisação, nós precisamos entender por que é que isso pode ou não acontecer, tá? Vamos lá. O Sintro, que é o sindicato que representa tanto os motoristas como também os cobradores de ônibus, ele alega que esses funcionários, esses trabalhadores estão há pelo menos 2 anos sem reajuste no salário e também sem reajuste nos benefícios que eles recebem dessas empresas. Por exemplo, na cesta básica, em relação a outros benefícios também. Isso foi exemplificado por um diretor do Sintro para a nossa equipe hoje pela madrugada. Outro ponto importante também, e aí mais atual que a gente pode falar, é em relação à vacinação. Motoristas e cobradores estavam incluídos aí na 4ª etapa do plano de vacinação em Fortaleza. No entanto, esses trabalhadores alegam que foram retirados dessa 4ª etapa. O que é que isso quer dizer? A categoria que já deveria estar vacinada, afinal de contas, a Kilvia acabou de trazer a informação que essa campanha de vacinação já caminha para o público em geral, a próxima semana com previsão de pessoas com até 45 anos. Isso quer dizer, então, que esses trabalhadores já deveriam ter sido imunizados na 4ª fase, mas isso não aconteceu. Por isso, então, esse é um dos pontos de reivindicação por parte do sindicato, tá? E aí, hoje pela madrugada, nós temos algumas imagens para mostrar para o pessoal de casa, desde as 3 horas da manhã que a gente acompanha essa situação do transporte público aqui de Fortaleza, justamente porque nós sabemos o impacto que isso pode causar na população. Hoje pela madrugada, parte da diretoria do Sintro estava em frente a uma garagem de ônibus aqui do bairro Parangaba, tá? E isso, segundo o sindicato, aconteceu em outras garagens também. Qual era o objetivo? Conversar com os trabalhadores, conversar com os motoristas, conversar com os cobradores, para que eles aderissem a essa paralisação. No entanto, nessa garagem específica, a gente volta a ressaltar isso, nessa garagem onde a nossa equipe acompanhou e fez, portanto, essas imagens que vocês estão vendo agora, os trabalhadores se mostraram assim. Parte deles até parava para ouvir o que o sindicato tinha a dizer. A outra parte entrava na empresa e logo depois o que nós percebemos foram os ônibus saindo normalmente para as ruas da capital. O Sintro, o sindicato, afirmou que essa ação estava acontecendo em frente a outras garagens também, justamente com a intenção aí de conscientizar esses trabalhadores para que eles aderissem a essa paralisação. Entretanto, já prevendo essa possibilidade de paralisação, de adesão por parte dos trabalhadores, o Sindônibus entrou com ação na justiça e conseguiu uma liminar que foi expedida ontem. Essa liminar determinava o seguinte: caso acontecesse uma paralisação por parte dessa categoria, que é essencial num período como esse, o que deveria acontecer? Pelo menos 70% da frota de ônibus deveria circular pela capital cearense, tá? Ou seja, não menos que 70%, tendo em vista, segundo a justificativa que foi apresentada nessa liminar, o período de pandemia que a gente vive. Nós estamos, inclusive, num período em de acréscimo à frota de ônibus de 200 veículos a mais em relação aos que estavam circulando em Fortaleza durante o período da pandemia, justamente para tentar evitar aglomerações dentro dos coletivos, nas plataformas e, claro, nas paradas de ônibus que ficam nas ruas e avenidas aqui de Fortaleza. Então, pelo menos 70%. Outro ponto, que não pode acontecer segundo a Justiça, segundo essa liminar. Os trabalhadores não poderiam bloquear as garagens, as entradas e as saídas, portanto, desses veículos. Deixa eu mostrar para vocês como é que está aqui agora a situação no terminal da Parangaba, só para que as pessoas possam ter uma ideia. A gente está falando de possibilidade de paralisação, mas a gente observa que tem sim ônibus passando por aqui. Os passageiros até o momento não reclamaram de forma alguma para a nossa equipe de atraso maior do que o que eles enfrentam. Alguns até passaram reivindicando isso também, mas nada fora do que eles já estão, infelizmente, acostumados
aqui na capital. Então, ó, tem ônibus chegando, tem ônibus saindo, há toda essa distribuição. Agora há pouco essa plataforma que fica aqui do lado do SAMU, por exemplo, estava completamente cheia também, então os ônibus já chegaram, o público já foi diminuindo nessa plataforma. Aqui mais à frente também, uma que sai aqui da Parangaba em direção ao Papicu, é uma das linhas mais procuradas pelo que a gente conseguiu observar. Tá ali, ó, muita gente está esperando, ó, o 38, Parangaba-Papicu, e a gente percebe que a todo momento os ônibus vão chegando, essas pessoas vão embarcando e, portanto, as plataformas vão ficando cada vez mais vazias. Lembra que eu falei agora há pouco sobre essas determinações da Justiça em relação à frota de 70%, caso houvesse uma paralisação, e também da impossibilidade de bloquear as garagens? O que é que acontece? Se tivesse algum tipo de descumprimento, haveria uma multa aplicada aí em cerca de R$30 mil por dia de descumprimento, ou seja, de fato seria uma penalidade muito grande em relação a essa paralisação. Mostrando então um cenário aqui no terminal da Parangaba de tranquilidade, de normalidade. Conversamos inclusive com uma fiscal agora há pouco, ela disse que não percebeu nenhuma alteração em relação ao fluxo de ônibus por aqui, ou seja, é um cenário tranquilo, mas a gente está de olho, tá, Raíssa? Qualquer alteração ou qualquer novidade, a gente volta aqui no Bom Dia Ceará para falar sobre isso. É um assunto que interessa demais os fortalezenses e também os moradores da região metropolitana de Fortaleza. Volto com você. Tá bom, Isaac, muito obrigada. Então, a gente aproveita para reforçar que está recebendo no WhatsApp mensagens, você pode mandar para a gente se você vir aí na sua rua, no seu bairro, algum problema com relação ao ônibus, você pegou o seu ônibus, notou alguma diferença, está circulando menos ônibus ou não, ou tem ônibus parado, você pode mandar para a gente e ao longo do Bom Dia Ceará a gente vai mostrando essa situação. O Isaac estava aí no terminal da Parangaba, mas se você estiver passando por outros terminais, pode também mandar um vídeo ou uma foto contando para a gente, relatando como é que está essa situação dos ônibus hoje aqui em Fortaleza. E ao longo do Bom Dia Ceará a gente vai mostrando essas mensagens. O Isaac também vai trazendo as informações para a gente ao vivo. Obrigada, Isaac. Até daqui a pouco.